Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Assim está escrito, palavras do Senhor Jesus Cristo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Bem, vem para cá receber o que é importante para o cristão receber, o que deve ser o motivo das nossas congregações. Devemos congregar-se para receber o ensino, a instrução, o ensinamento da palavra de Deus, da verdade do Evangelho, a doutrina de Cristo. Esse deve ser a motivação, essa deve ser a motivação para as nossas congregações, com essa finalidade, congregar para ser instruídos, para aprender e receber lições espirituais da palavra de Deus. Vem para cá para o que é importante, aquilo que devemos priorizar, para que fazendo isso, continuemos, estejamos firmes no caminho da salvação, para não ser desviado e nem apostatar desse caminho, que grande é a investida do diabo. Não é para tirar ninguém de igreja. O diabo não está preocupado com essas igrejas, que o povo esteja dentro dela. Isso é uma estratégia dele, para encher. Por isso que você vê quantas e quantas multidões de pessoas dentro dessas muitas igrejas, fazendo o quê? Recebendo o quê? Sendo formado em quê? E o diabo está preocupado é que você não tenha o conhecimento, não dê ouvido à palavra, não se interesse pela palavra, não seja instruído pela palavra, não tenha, desejo pela palavra, não congregue para edificação, recebendo o ensino e a instrução da palavra. O diabo, ele está aí, proporcionando muitas atrações, entretenimentos, shows, eventos para o conforto e a satisfação do povo na vida religiosa. Os eventos religiosos. E aí o povo está sendo levado. E isso está faltando. Isso aqui está escasso, viu? Por que está escasso? Porque o próprio povo despreza. Eis o motivo da maldição desse povo, pelo qual são destruídos. Porque lhe falta o conhecimento e despreza o conhecimento da palavra. Eles não querem saber disso. Eles não querem saber de estar lá sentados, usando o racional, a inteligência, para estarem mais atentos a ouvir. Eles querem poder, eles querem atração. Essa multidão quer entretenimento, movimento. Essa multidão quer profecias e profetadas. Essa multidão quer homens cheios de grito, de pulo, de marcha, de poder, de unção, de reteté. É isso que elas querem. Buscam homens que preguem segundo a sua concupiscência. Não estão preocupados em aprender de Deus. Que ensino de Deus. Que correção de Deus. Eu quero é Deus falando que já assinou o papel, que é comigo, que já determinou, que é comigo nessa obra, que é comigo nesse negócio. Eu quero isso. Eu quero ouvir Deus falando através de profetas. Não quero saber disso aqui não. Ensino, instrução da palavra. Para que isso? Isso dá sono. Isso dá inquietação. Isso dá comichão nos ouvidos. O povo não está disposto a isso. Por isso que as muitas igrejas, esses locais de entretenimento, promovem essas atrações para o povo. Porque elas querem o povo presente, no corpo presente dentro das suas igrejas.
agradando o povo enche as igrejas. Então nós, igreja de Cristo, não devemos estar presos dentro dessas igrejas do homem. Amém, irmãos? Vou repetir novamente, para que os irmãos aprendam e tenham entendimento. Despertem. Nós que formamos a igreja de Cristo, que somos membros dessa igreja de Cristo, não devemos estar presos dentro das igrejas dos homens, sendo negócio e propriedade dos homens, no domínio e na submissão aos homens, levado ao anátema. Amém, meus irmãos? Jesus não orientou seus discípulos a estar preso, devoto, como se fosse a Deus, dentro de nenhum lugar sobre a hierarquia, o domínio, a autoridade e a determinação dos homens, estabelecendo preceitos, como se fosse meio para Deus. Cuidado, cuidado, conheça a verdade. Então vem para cá, para a palavra de Deus, que é o que nós precisamos. Nós não precisamos de igreja, nem estar dentro de igreja. Nós precisamos da palavra, estar na palavra, sendo instruído na palavra. Seja na rua, na praça, aqui na internet, em casa. Porém, seja prudente. Cuida de ti e da doutrina. Examina as escrituras. Conheça e prossiga em conhecer a Deus. Através daqui, tá? Não é dali nem acolá. É daqui, da palavra. Nós não precisamos de igreja. Nós somos igreja. Nós não precisamos de um lugar dentro do domínio e da autoridade do homem. Nós precisamos estar no domínio e na autoridade de Cristo na palavra. Não dentro de nenhum local, instituição, onde chamam de casa de Deus. A maior mentira, que vai levar muita gente para o inferno, que vai tirar muita gente do caminho da graça. A maior mentira pregada, que leva muitos a se perderem, é essa mentira que muitos pastores pregam. Aliás, 99,999%. É a maior mentira do diabo pregada por muitos pastores para tirar o povo da direção de Deus. É essa ideia é esse conceito, é esse princípio de casa de Deus, igreja, que o povo é orientado a viver centralizado dentro desse ambiente, chamado igreja, onde dizem que é casa de Deus. E aí, gente, olha os argumentos que eles pegam. Olha, a maioria desses pastores são filhos do diabo. Por quê? Porque só quem desfaz da palavra é quem está inspirado por Satanás. Quem falsifica a palavra é quem está inspirado por Satanás. Porque o trabalho do diabo é tirar a palavra do entendimento do povo, falsificando, manipulando, adicionando, subtraindo, para tirar o povo do que a palavra ensina. E essa ideia de casa de Deus é uma mentira que vem ao longo dos séculos e tem aprisionado, escravizado muita gente nessa mentira, dentro desses ambientes chamados casa de Deus. Olha a estratégia dos pastores corruptos, falsificadores da palavra. Eles pegam os textos da palavra de Deus, principalmente do Velho Testamento. Porque o Novo Testamento não dá base para eles para criar essas ideias. Por isso que eles pregam mais o Velho Testamento. O Novo Testamento vai condenar tudo isso que o povo está vivendo nas igrejas. O Novo Testamento, o povo não vai achar base para viver isso que estão vivendo. E é o que nós, igreja, temos que viver, tá? A doutrina para a igreja de Cristo, que somos nós, pessoa, ser orientado e instruído, não é tirada do Velho Testamento. Não é através de Davi, de Jacó, não. É através de Jesus. É através do Novo Testamento, daquilo que Jesus revelou, ensinou e que os apóstolos pregaram nas cartas apostólicas. Amém? Doutrina para a igreja é essa. Por isso que a maioria das heresias, desses movimentos malditos, é tirado dos textos do Velho Testamento. Eles pegam apenas um texto e faz uma alegoria no texto, cria um emocionalismo, um sensacionalismo e deturpam, falsificam, adulteram o contexto, o texto, a interpretação.
Por exemplo, essa questão de casa de Deus. Da onde é que eles tiram o texto para defender essa ideia? Do Velho Testamento. Eles não têm um texto no Novo Testamento para apoiar essa ideia, esse ensino maldito de casa de Deus. Eu desafio qualquer pastor, qualquer teólogo, de qualquer igreja ou ministério, a mostrar um texto no Novo Testamento onde tem alguma orientação, alguma doutrina, alguma ordenança para o povo de Deus estar dentro de casa de Deus. Igreja, casa de Deus. Igreja, instituição, casa de Deus. Um texto não vão ter. Eles podem até querer vir manipular, pegar algum texto aí com uma interpretação tendenciosa, proposital, falsificada. Só que comigo não cola. Sabe por quê? Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Não é porque eu sou mais sábio do que ninguém. É porque eu sou prudente. Eu conheço a verdade. Eu examino a verdade. Eu me guio e sou instruído pela verdade. Não pelo que os homens determinam, ensinam, estabelecem para o povo viver como ordenança de Deus. É por isso que não cola comigo. Esse engano do diabo propagado pelos mensageiros de Satanás que se dizem ungido, cheio da unção, homens de Deus, anjos de igreja. Qual igreja? Pegam os textos dentro de uma ocasião exclusiva, porque temos que entender que tem exceções que Deus ele mostra, mas tem o princípio absoluto. E nós temos que ser guiados pelo princípio absoluto. Exceções é coisa particular de Deus com cada um. Agora, a igreja, todos nós, temos que estar guiado, alicerçado nos princípios absolutos de Deus. Não em nenhuma exceção. Aí os pastores falsificadores da palavra de Deus para criar esse entendimento como se fosse verdade de Deus na mente dos simples, eles usam o texto da palavra de Deus, principalmente do Velho Testamento. Não, porque Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí eles criam um teatro em cima do texto, uma melancolia, um sermão melancólico, eles criam um emocionalismo, eles criam um misticismo, eles criam uma influência no texto aplicado errado. Porque esse negócio de casa de Deus, não existe nenhum texto do Novo Testamento. Eles usam texto fora do contexto, interpretado errado, aplicado errado, do Velho Testamento, para manter o povo preso, porque eles precisam do sistema para poder dominar e lucrar com o povo. Sem o sistema, eles não dominam. Sem o sistema, eles não lucram. Eles não têm a sua cobiça, a sua ganância saciada. Eles precisam do sistema, ambiente, instituição, e precisa do povo lá dentro, cumprindo regra, norma e determinações, como se fosse para Deus. Porque ele só domina o povo quando o povo está lá dentro como negócio e propriedade do sistema. Por isso que eu já saí do meio deles e não sou mais escravo nem negócio de homem dentro do sistema. Porque essa ideia de casa de Deus é uma das maiores mentiras de Satanás pregada para muitos irmãos que são simples, que estão perdendo a direção de Deus, que estão caídos da graça de Deus, que estão tropeçando da graça, estão apostatando da fé, errando o alvo, porque estão dentro desse entendimento. Não é só essa questão de casa de Deus, é muitas outras questões. Se eu for citar aqui, vai amanhecer o dia e não dá, porque eu estou aqui agora à noite, estou dobrando o meu plantão aqui no trabalho, e sempre ministrando a palavra. Estou sempre em oração e sempre vigilante. A palavra de Deus está na minha mente 24 horas. Eu não preciso de 2 horas de culto para receber nada. Porque ninguém está recebendo palavra de Deus dentro dessas muitas igrejas. Estão recebendo nada. Estão perdendo o entendimento, o equilíbrio. Estão sendo levados por movimentos e muita coisa vã dentro das muitas igrejas. Que dizem os pastores que é a casa de Deus. Onde os discípulos desses pastores começam a ensinar para o povo aí também. Casa de Deus, casa de Deus. Vou para a casa de Deus, vou para a casa de Deus. Gente, vamos crer na verdade, irmãos.
Vamos se converter da mentira. Jesus não ensinou nada disso, então por que você vive com esse preceito, esse conceito, essa ideia de casa de Deus? Por mais que você seja instruído, orientado, você persiste, escolhe permanecer no erro, vai perecer. Está pensando que o alicerce da tua vida é essa igreja que diz que é casa de Deus? Primeiro, eu sou membro da igreja, eu não preciso de igreja. Eu não preciso estar dentro de igreja de homem que diz que é a casa de Deus. Aí vem os enganadores, usam o texto do Velho Testamento, onde é baseada a maioria das heresias, dos ventos de doutrina, usando o texto do Velho Testamento. Aí diz, não, mas Davi, ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Aí o povo é levado por esses mentirosos que cria um sensacionalismo e faz um movimento no texto. Se alegre, irmão, venha para a casa do Senhor, porque Davi disse, e o importante é estar na casa do Senhor. Davi disse, eu quero morar na casa de Deus, venha para a igreja, a casa de Deus é aqui, onde você se alegra. Não. A minha alegria não é dentro de igreja, né? É no Senhor. A minha alegria não vem dentro de igreja, vem do Senhor. Eu não preciso de casa de Deus e igreja, porque a casa de Deus não é igreja. Ao contrário, o Novo Testamento ensina diferente, mas o povo não quer saber da verdade. O povo despreza a verdade, irmão. O Novo Testamento não ensina nada disso. Davi, quando disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Davi não estava falando de um templo, de uma igreja, até porque não existia ainda o templo dos judeus. Porque o templo foi feito e levantado por Salomão. Davi já tinha morrido. Davi não estava falando de uma instituição igreja, de um local, um espaço de alvenaria. Para você que não sabe, aprenda aí, conhece a verdade. Casa de Deus era considerado a cidade de Jerusalém. Jerusalém foi chamada essa cidade, não era um templo, era a cidade de casa de Deus. E escuta outra coisa, aí você pode dizer, não, mas o meu pastor mostrou na Bíblia, Jesus dizendo assim, a casa de meu pai será chamada a casa de oração. Jesus estava dizendo que a igreja é o templo primeiro. O templo de Jerusalém, dos judeus, quando Jesus disse isso, Jesus não estava ensinando isso para os discípulos. Aprendam isso aqui. Jesus não estava passando isso como uma ordenança para os discípulos. Até porque alguém diz assim, não, mas Jesus foi para o templo orar. Mentira. Jesus foi para o templo clarear a mente dos religiosos que estavam perdidos nas trevas, dentro do templo, dentro da religião, nos conceitos dos líderes, estavam cegos, perdidos. Jesus foi mostrar a ele o cumprimento da palavra. Jesus não ia congregar em templo. Jesus não buscava a orientar os seus discípulos a estar no templo. Jesus dizia, estejam em mim, e a minha palavra em vós. Não é em templo, Jesus nunca mandou ninguém estar dentro de templo. Aí o cara vem dizer, não, mas Jesus disse, a casa de meu pai será chamada casa de oração. Aí o cara pega, levanta uma estrutura de alvenaria, 4 paredes, cria lá um altar para ele estar lá em cima, e agora chama o povo para dizer, venha para a casa de Deus. Bota aquele lugar como se fosse casa de Deus. Aonde é que Jesus ensinou isso? Ou os apóstolos? Ao contrário, ei, aprenda aqui uma coisa, vem cá. Abre a Bíblia e vai examinar, vai aprender, irmão. Sai da escuridão, irmão. Sai das trevas, irmão. Sai do engano e da mentira. Será que você vai continuar incluído dentro daqueles que Jesus disse? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz e não quiseram vir para a luz, porque as suas obras eram mais. Será que você vai querer estar enquadrado nesse contexto aí? De querer viver nas trevas, na mentira. Treva, fala disso, irmão. Ninguém está em Jesus se não estiver na palavra dele. Tem muita gente que acha que está na luz porque está dentro de igreja, que está em Deus porque está dentro de igreja. A maioria dos que estão nas trevas e perdidos é os que estão dentro das igrejas e dentro das religiões no mundo inteiro. Não é só a evangélica. Aprende o que é casa de Deus com Jesus e com os apóstolos. Eu vou te ensinar, já passei muitos ensinos sobre isso aqui, continuo. Eu não canso, porque a palavra de Deus é como espada
afiada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. E é apta para discernir os pensamentos, para levar entendimento para você. Se você despreza, amém. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Tem que estar batendo, pregando, anunciando, levando, informando. Quem crê que creia. Quem deixar de crer que deixe. Porém, bem-aventurados são os que ouvem, creem e praticam a palavra de Deus. Não a vida religiosa dentro de igreja que dizem que é casa de Deus. Vou te ensinar o que é casa de Deus pelas Escrituras. Aprende de Cristo e dos apóstolos aqui, da doutrina apostólica que os apóstolos pregaram, que era a doutrina de Cristo. Abre a tua Bíblia aí em João. Eu ia falar de Mateus, ó. 7, 13 e 14. As duas portas e os dois caminhos. Mas é isso aí que você precisa ouvir. Deus quer advertir essa multidão e tem levantado seus profetas. E os profetas de Deus não estão dentro das igrejas. Estão fora dessas igrejas. Desses templos que diz que é de Deus, que não é. Porque lá não aceitam. O Senhor está fora. Cuidado. Presta atenção nisso. Vem ver. Vem aprender o que é casa de Deus com Jesus. João 14, 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Aonde é que Deus quer morar? Aonde é que Deus mora? Amém? Aprende com a palavra, tá? Vem para cá para 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vem aprender com Jesus e com a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo que eles pregavam. Aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, aliás. Olha o que diz o versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Onde é o templo de Deus? Qual é a igreja que é o templo de Deus? A Batista, o Ministério Instituição, a Batista, Assembleia, Presbiteriana, Congregacional, Deus é Amor, Adventista, CCB Cristão do Brasil, Congregação Cristã do Brasil. Qual é a igreja que é templo? Venha para o templo, vou para o templo. Vou buscar Deus no templo, vou adorar a Deus no templo. Aprenda uma coisa aqui. A palavra está ensinando que eu e você que estiver em Cristo somos casa de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, onde habita o Espírito Santo que é em vós? 1 Coríntios 3, 16. Você ainda vai ficar dentro dessa mentira, dentro desse conceito maldito de casa de Deus, buscando Deus ali, centralizando tua vida ali, achando que para encontrar Deus e para ser de Deus tem que estar ali, preso, servindo o homem, sendo propriedade do sistema, meu irmão. Vou dar mais um texto para você aprender que casa de Deus não é nenhuma igreja, seja ela qual for. Assembleia, Batista, esses ministérios, essas casas dos homens, não é casa de Deus. É uma das maiores mentiras que eles colocam para prender você lá e tirar você da graça. Tudo isso em nome de Deus, não é? Vem para Hebreus capítulo 3, versículo 6. Olha o que diz a palavra. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Olha aí quem é a casa de Deus, aonde Deus habita por meio de Cristo. A casa de Deus, a casa de Cristo, não é aquela igreja, instituição do homem, que abriu ali um espaço na sua casa, na sua garagem, que construiu ali 4 paredes, uma alvenaria, e botou o nome ali, Templo do Senhor, Templo Santo, Casa de Deus. É mentira do diabo. O Novo Testamento não ensina isso. Jesus não ensinou isso. Quem trouxe esse ensino maldito foi o sistema católico romano no século III. Prendeu muitos cristãos que abandonaram a fé em Cristo, deixaram de ser livres para servir a Cristo e foram ser escravos do sistema, sendo propriedade de uma igreja, uma instituição, onde entenderam que tinha que servir a Deus ali. Essa mentira que foi pregada pelo catolicismo romano, que veio sendo disseminada do movimento evangélico, que saiu do catolicismo. Sabia disso? Que o sistema religioso evangélico saiu do catolicismo? Boa noite, amigo. Oi? Não. Mário de Castro. Eu não sei te formar, viu, irmão? Novo?
Vocês estão entendendo, meus irmãos? Qual é a minha preocupação, o meu objetivo? Abrir os olhos de vocês e abrir os olhos de vocês com a verdade, tá? Eu não estou aqui com o meu argumento pessoal, pregando o que eu acho que eu creio. Estou aqui mostrando para vocês o que a palavra nos revela. Que vocês estão sendo ensinados errado. Sobre essa questão de casa de Deus, templo santo, onde você oferece teu louvor, tua adoração, tua vida, tua dedicação ali. Naquela instituição de alvenaria chamada Igreja de Deus, que é a casa do homem, a instituição do homem, o reino do homem, o negócio do homem, que você está dando a ele grandes lucros. Então isso é uma das maiores mentiras, que foi... Fala, Xena. Beleza. É uma das maiores mentiras que foi cauterizada, infiltrada, colocada na mente do povo simples. Eu também já fui simples. Eu também fui levado a esse engano. Eu vivia dentro desse entendimento, dentro dessa vida, para Deus, pensando que era o caminho. Era esse. Igreja, sacrifício, obrigação, cumprir metas, obedecer a ordenança dos homens, estabelecida lá, dentro de usos e costumes, dentro de doutrina formulada por homens, servindo a Deus em vão, porque eu estava dentro dos preceitos dos homens. Mas quando eu comecei a buscar o conhecimento dos preceitos de Deus, aí eu não sou mais menino levado pelo engano. E eu não sou mais negócio de homem. Não sou mais levado a viver um evangelho anátema, dentro de maldição. Anátema é maldição. Da noite, aquele senhor ele nem se coisa, ele só abre o portão grande. Joel, né? É. Ou cadê o senhor? Tá melhor? Tá melhor, tá melhor. Tá melhor, graças a Deus. Tá se recuperando ainda, mas já tá bem. Ele foi aqui, o rosto foi? Foi porque a queda dele ele caiu de frente, né? Ah, caiu de frente. Caiu de frente. Aí perdeu o sentido, caiu e se machucou. É. Mas já. Ferdinaldo. Esse Ferdinaldo, eu não sabia não. Mas tá Bom, melhorando, graças tá a Deus. melhor, graças a Deus. Boa noite, André. Então é isso, meus amados. Nós temos que aprender com Cristo, né? Conhecer a verdade. Jesus disse assim: aprendam de mim, sigam a mim, creiam em mim, venham a mim, estejam em mim e as minhas palavras estejam em vós. Foi isso que Jesus disse. Jesus não orientou ninguém a estar dentro de nenhum templo, nenhuma igreja, submisso na hierarquia de um domínio, de um autoritarismo do homem. Porque Jesus não deixou nenhum líder para dominar a sua igreja. Jesus não estabeleceu homens a quem ele vocacionou para ser o maioral no meio do povo dele. Não. Isso também foi criado pelos muitos pastores falsificadores da palavra. Deixa eu citar aqui algumas coisas que a maioria dos pastores estão falsificando e enganando muita gente há muito tempo. Dízimo para a igreja é uma falsificação dos pastores, principalmente usava, né? Que hoje eles estão vendo que não tem mais saída, a verdade está sendo revelada e eles correm para outro argumento. Eles não usam mais Malaquias 3:10 como usavam. Rapaz, eles faziam tanto medo, tanta pressão, coagindo o povo a dar 10% da sua renda para a igreja, como se fosse casa de Deus, como se fosse casa do tesouro. Eles usavam Malaquias 3:10 de uma forma que eu vi e ouvi pregadores dizer: se você não der o dízimo, não adianta orar no nome de Jesus que não sai. O demônio devorador só vai sair da tua vida quando você passar a dar o dízimo. Olha para aí. Olha o absurdo que eles estavam ensinando pela ganância. Olha como eles eram descarados para pregar mentira, por causa de interesse, de ganho, da cobiça e da avareza, para tirar do povo dinheiro. Tudo esse povo aí, a maioria desses pastores dentro de igreja, eles não estão servindo a Jesus. Sabe a quem é que eles estão servindo? Sabe quem é o Deus desses pastores?
Mamon, o Deus do dinheiro. Eles amam o dinheiro. Eles são escravos do dinheiro. Eles servem ao dinheiro. Eles trabalham sob a escravidão desse Deus Mamon, Deus da riqueza. Eles não servem a Jesus. Eles não estão dispostos a padecer. Eles querem estar sentados nos púlpitos, como deuses, como os astros, as estrelas. Eles não estão dispostos a padecer. Eles querem ter o seu dinheiro no final do mês na sua conta para comprar o seu carro, para comprar seus imóveis, para abrir o seu império, expandir mais, com mais ministério, para comprar sítio, para ir para restaurante e depois postar. Para você estar lá vendo, otário, com o teu dinheiro, enquanto tu está ralando aí, numa prova miserável. E vai para a igreja e o pastor diz, vamos orar, vamos orar. Enquanto tu está numa prova, deixa de comer e deixa de pegar o dinheiro para ajudar na tua casa, para a tua família, tu vai levar para a igreja. Porque o pastor te ensinou que tu fizesse isso, porque Deus vai te honrar e vai te dar 10 vezes mais. Porque é isso que Deus quer, é mentira dele, ele é mentiroso. Todos os pastores que ensinam isso são filhos do diabo, porque pregam a mentira. E quem mente é do diabo, quem vive na prática da mentira. E a maioria dos pastores, eles vivem na prática da mentira. Eles estão prosperando, não com Deus, com a mentira. E triste será o fim deles. A sentença desses não tarda. Aí está lá eles ostentando com o dízimo e a oferta do povo. Onde o povo pensa que é para Deus. Tu quer doar? Tu quer dar para Deus? Tu quer ajudar a obra de Deus? O que é a obra de Deus? Outra coisa que esses pastores ensinam errado para o povo. Aplicam uma interpretação errada no texto. Obra de Deus não é obra de igreja, tá? Aprenda isso. Jesus ensinou isso, gente, mas o povo não quer saber. João 6, 28, 29. Alguém perguntou a Jesus, qual é a obra de Deus para que nós façamos? Eles queriam fazer a obra de Deus. Jesus disse, vão para o templo orar, vão servir no templo, vão estar no templo dando dízimo, vão colaborar com os trabalhos do templo. Não, Jesus não disse isso. Jesus vai dizer que a obra de Deus é Ele. Creia nele. Sirva a Ele. Pregue ao mundo a palavra dEle. Isso é a obra de Deus, não é trabalho nem obrigação de igreja. Outro ensinamento maldito que os pastores dão para o povo é a questão de congregar. Não deixando vossas congregações. Eles aplicam isso centralizando na igreja deles. No ambiente igreja. No recinto. E o texto não está falando dentro desse contexto. Hebreus 10, 25. Não se refere à igreja ali. Só é você analisar o contexto. Vai ver que o apóstolo ali, ou quem escreveu a carta aos Hebreus, está orientando, advertindo os irmãos a não deixar de congregar, se reunir entre si, não é em local. O escritor aos Hebreus não está estabelecendo local, igreja. Ele está estimulando os irmãos a se reunir, independente do local, não deixando as vossas reuniões, não deixando a vossa igreja, lugar, instituição do homem que diz que é casa de Deus. Olha como esses pastores são miseráveis. Filhos do diabo. Falsificam toda a palavra de Deus, irmão. A questão do dízimo. Aí cria outro argumento. Não, porque é um ato de fé. Aonde que a Bíblia diz isso? Não, porque é honrar a Deus. Você tem que honrar a Deus com 10%. Aonde Jesus ensinou isso? Quem ensina isso é eles. E os simples são levados pelo engano, porque o simples morrerá na sua simplicidade, por não ser prudente. Rapaz, são tantos enganos que os pastores têm pregado dentro das igrejas. Vou citar mais alguns. Campanha, como forma de Deus operar na vida de alguém, dando a bênção, dando vitória, dando prosperidade. Isso é um paganismo triste, irmão. Isso tira você do alvo. Isso leva você a viver uma fé vã, cega. Esse negócio de campanha, de pacto, de voto, subir monte para buscar a Deus, porque a presença de Deus é maior. Aonde Jesus ensinou isso? Aonde Jesus ensinou alguém subir monte? Quando a Bíblia diz que Jesus pregava no monte, não era monte que ele subia, era pontos altos que ele tinha para poder melhor o povo ouvir a palavra. Não era para buscar nada de Deus.
Aí vem os pastores enganadores criando esses movimentos malditos de demônio, esses movimentos onde o povo é embriagado, é possesso, manifesto pelos espíritos enganadores. Dentro desses movimentos, aí diz, não, vou buscar Deus no monte. Por quê? Porque o monte, a presença de Deus é mais forte. É ali onde o diabo se anda com muita meninice, com muito movimento, com muita profecia de profetas mentirosos, aonde o povo despreza a palavra. Aonde tem movimento, a palavra é desprezada. Esse é o trabalho do diabo. E os pastores são mensageiros de Satanás. São instrumentos de Satanás para criar tudo isso, para afastar essa multidão da palavra, da verdade, do entendimento, do conhecimento. Meus irmãos, acordem, despertem, irmãos. Quantas mentiras o povo tem vivido dentro dessa igreja? Já começa por aí. A maior mentira, que essa igreja aí é a casa de Deus, é o templo, é mentira. Quantas mentiras fora essa o povo está vivendo dentro dessas igrejas? Quantos movimentos vãs, quanta manifestação de demônio. O povo tudo endemoniado, manifestado dentro das igrejas. Está pensando que endemoniado é só a pessoa que está lá falando numa língua diferente? Apesar que tem muitos lá. Manifestado endemoniado, berrando, gritando. Isso não é poder de Deus, isso não é unção, isso não é mostrar que Deus está usando, é mentira. Esse é o trabalho do diabo, meu irmão. Ele trabalha na visão do homem, tira o entendimento do homem. Nós temos que usar o entendimento, irmão. Não é se levar pela emoção, é a razão, com entendimento dentro dos princípios de Deus. Aí alguém diz assim, ué, não toque não, você está tocando no povo de Deus, na igreja de Deus. Que igreja de Deus é essa? Igreja de Deus é eu e você, que está em Cristo. Eu não estou tocando na igreja de Deus, porque eu sou membro dessa igreja. Eu estou tocando na mentira de Satanás, com essa ideia de que igreja de Deus é ali, aquele lugar, onde aquele povo está lá vivendo anátema. Deus está bem fora dali desses ambientes. Irmãos, desperta. É muita mentira sendo ensinada em nome de Deus. Você acha que o diabo vai enganar o mundo usando o nome dele? Ele vai usar o nome de Deus. Você acha que o diabo vai levar alguém até você para enganar você, dizendo eu sou do diabo, vou fazer uma macumba? Não. O diabo vai enganar você levando alguém para dizer a você, sou profeta de Deus. Deus me deu uma revelação. Deus me ungiu. Eu sou um escolhido de Deus. Eu sou um mensageiro, eu sou um profeta. Está pensando que o diabo vai usar alguém dizendo que é dele? Vai dizer que é de Deus, irmão. Irmão, abre os teus olhos. Está pensando que o caminho para o céu é a igreja que tu está? É. Está pensando que a vida com Deus é dentro da escravidão religiosa que tu está, dentro do sacrifício religioso dessa igreja? É. Está pensando que tu é de Deus porque está dentro dessa instituição? Tu é dessa igreja, que não é de Deus, é do homem. Igreja de Deus vai ser você, quando você se converter a Cristo. E Jesus não manda você estar dentro de igreja. Ele quer que você seja membro da igreja dele. Não seja membro da igreja de homem nenhum. É muita mentira ensinada pelos pastores, irmão. Muita mentira mesmo. E levando o povo tudo a ficar sob a autoridade deles. Pode observar, a maioria dos discursos desses pastores é fazer você ser reverente, temente, obediente, sem questionar. Você não pode usar o senso crítico, não pode usar, não pode interrogar, não pode, questionar. Por quê? Porque eles vão dizer logo, olhe, não duvide do ungido do Senhor. Não se levante contra o ungido do Senhor. O pastor é o anjo da igreja. O pastor é aquele que Deus botou na frente, é o canal da bênção, por onde a igreja é abençoada. O pastor é a autoridade espiritual para a igreja. É mentira. É mentira. Isso é mais uma mentira desses filhos do diabo. A maioria desses pastores. Porque Jesus não ensina isso. Veja, irmão. Veja como é que esse povo vive tudo o contrário do que Jesus ensinou. Veja como esses pastores deturpam toda a verdade do Evangelho de Cristo para poder ter lucro e fazer do povo negócio. Jesus vai dizer assim lá em Mateus 20, 25 ao 27. Jesus vai dizer, entre os gentios, aqueles que estavam fora ainda do grupo de discípulos de Cristo, Jesus vai dizer, entre os gentios, eles estão lá,
dominando sobre outros, exercendo de autoridade sobre outros. Só que entre vocês, os meus discípulos, não. Entre vocês tem que ser assim. Quem quiser ser o maior, torne-se o menor. Aí eu pergunto, aonde é que a maioria desses pastores, 99,999%, aonde é que a maioria desses pastores vai querer ser menor, vai querer se submeter, vai querer se desgastar, vai querer se expor? Eles não querem descer dos púlpitos das suas igrejas. Eles não querem descer dos altares das suas igrejas. Porque eles querem o povo submisso a eles. Eles dominando e exercendo de autoridade sobre o povo. Eles querem o povo servindo a eles. A instituição deles, mantendo o império deles. Enquanto Jesus disse, entre vocês, o maior aqui é ele, é o próprio Cristo, a cabeça é Cristo. Não é pastor, nem evangelista, nem doutor, nem profeta. Esses homens que Deus deu a vocação, vocacionou, não foi para ele ser maioral no meio dos irmãos. Não foi para ele estar sobre os irmãos. Deus levantou esses homens com o dom e a vocação entre os irmãos, que também é membro. Pastor é membro, evangelista é membro, profeta é membro. Os que têm não título. Porque esses títulos de pastor aí, um ungindo o outro, é no reino dos homens. No reino de Deus, esses títulos e essas unção, essas consagrações de pastor, não tem valor nenhum. Você pode estar dentro de uma igreja grande, ser pastor de 1 milhão de ovelhas, mas no reino de Deus, você não tem autoridade nenhuma, você não é conhecido. Muitos que estão aí dentro desse reino dos homens, vão ouvir aquela palavra de Jesus. Senhor, eu curei do teu nome, eu expulsei demônio, eu era pastor de uma igreja. Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês. Vocês nunca fizeram parte do meu reino. Jesus não tem nenhum compromisso com esses líderes que vocês estão temendo a eles, servindo a eles, como se eles fossem representantes de Deus. Representante de Deus não é quem está dentro de uma igreja dizendo que é pastor. Representante de Deus, que você tem que ouvir e se submeter, é aquele que prega a verdade do Evangelho de Cristo. É aquele que te instrui na doutrina de Cristo. Você não vai se submeter ao homem, mas ao ensino que ele está trazendo. E se esse ensino tiver conforme a doutrina de Cristo, porque se não tiver, não receba, esse não tem a Deus. Pode ser um anjo que venha, pode ser o pastor, o papa, o padre, o bispo, o evangelista, o profeta, o arcanjo, o anjo, seja quem for. Não receba. A autoridade para a igreja de Cristo não é pastor, nem papa, nem padre, nem nenhum desses líderes que se tornam o maioral no meio do povo. A autoridade para a igreja de Cristo é o próprio Cristo, a sua palavra, onde a igreja tem que estar alicerçada, firmada, guardando fidelidade a Cristo pela sua palavra. Foi Jesus quem disse isso, Mateus 7:23. Nossa vida tem que estar edificada na palavra. Não é dentro de igreja em sacrifício, culto, obrigação, devoção e formalidade religiosa de vida de igreja. Não, é em Cristo, na palavra dele. A nossa vida tem que estar firmada aí, irmãos. Então, se você ouve, amém. Se não ouve, amém também. Eu não estou preocupado. Deus me levantou para pregar. Não foi para converter ninguém. E nem convencer. Primeiro, quem convence não sou eu. Eu sou o instrumento que prego, que lanço a semente. Quem convence é o Espírito Santo, tá? E quem tem que se converter e se arrepender é você que ouve. Se ainda não se arrependeu e não se converteu a Cristo. Amém? Então, analise tudo que eu falei aqui, irmãos. É muito engano, é muita mentira. É muita gente que vai sofrer vergonha e desprezo eterno no final do labor desta vida, com toda a vida religiosa, com toda a vida de devoção à doutrina de igreja, usos e costumes de igreja, com toda a escravidão, cumprindo e vivendo a sua formalidade religiosa, vão se decepcionar. Só vai prevalecer quem estiver na palavra. Cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. É isso que você tem que priorizar na sua vida. É isso que eu estou fazendo aqui para você. Pela graça de Deus que me enviou para isso. Que me capacitou e me vocacionou para essa função no corpo, no reino de Deus. Ministrar a verdade. Levar a luz. Esclarecer os que estão nas trevas. Com a verdade do Evangelho de Cristo.
que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação não está principiada dentro de uma vida de igreja. A salvação está condicionada ao crer no Evangelho. Foi isso que Jesus disse: quem crê será salvo. Jesus não disse quem estiver dentro de igreja, quem for batizado, quem der dízimo, quem estiver dentro de uma instituição religiosa chamada igreja, para ser salvo. Não, Jesus disse quem crê. E para crer é preciso ouvir. E para ouvir a verdade do Evangelho, Deus tem que enviar. Como vão pregar se não forem enviados? E quem envia é Deus. Não é a igreja nem pastor. Quem envia é Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aqui não tem blá blá blá. Aqui tem o amargo. Mas se você receber, no final, torna-se doce, que é a correção, a instrução, o ensinamento da palavra de Deus para te abençoar, esclarecendo-te e te dando conhecimento da verdade, por onde você será liberto. Seja livre dessa escravidão maldita, religiosa, por imposição de homens dentro de igreja. Se converta a Cristo, conheça a verdade, seja livre servindo a verdade, que é Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz. Deixa eu mandar a paz do Senhor aqui para... Deixa eu ver aqui quem está comigo nesse momento. Nesse momento está aqui comigo um irmão, não estou vendo o nome agora dessa pessoa. Chame essa pessoa, Manuel Manu, Pai do Senhor. O irmão Manuel Manu. Deus abençoe. E todos que vão ouvir esse vídeo de instrução depois de gravado. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.